Nas BRs, você pode dirigir por horas, sem cruzar um carro sequer. E às vezes, quando cruza, tem certeza de que era mesmo um carro? As estradas brasileiras têm uma má reputação. Quilômetros e quilômetros de asfalto cortando o país, muitas vezes isoladas, mal iluminadas e perigosas. Durante o dia, elas já impõem respeito, mas à noite elas se transformam em algo completamente diferente. Caminhoneiros, motoristas de aplicativo, viajantes noturnos, todos têm suas histórias, encontros inexplicáveis, situações que desafiam a lógica, momentos em que você percebe que está completamente sozinho, vulnerável e que algo está errado. O que vocês estão prestes a ouvir é uma história real, de uma pessoa que teve uma experiência aterrorizante em uma BR brasileira durante a madrugada. Essa não é uma lenda urbana, ou uma história de terror criada para entretenimento. É uma experiência real, relatado por uma pessoa real, em uma estrada que você pode percorrer amanhã, se quiser. A primeira história acontece na BR-277, uma das rodovias mais importantes do Paraná, conectando Foz do Iguaçu a Paranaguá, passando por Curitiba. É uma estrada que milhares de brasileiros percorrem todos os dias. Mas nem todos chegam ao destino, da mesma forma que saíram. Roberto Silva não é seu nome verdadeiro, mas é assim que vamos chamá-lo nesta história. Ele é caminhoneiro há 15 anos, conhece as estradas brasileiras como a palma da mão, já rodou por todo o país, de norte a sul, carregando desde grãos até eletrônicos. É um homem de família, 2 filhos, casado há 18 anos. Sempre foi honesto, sempre seguiu as regras. Mas às vezes, a vida aperta, e quando aperta, até os homens mais honestos consideram opções que normalmente nem passariam pela cabeça. Era março de 2024. Roberto estava com 3 meses de aluguel atrasado, a mensalidade da escola dos filhos vencida, o dono do apartamento ameaçando despejo. Ele tinha trabalhado durante anos como autônomo, transportando cargas legais de um lado para o outro, mas a economia estava difícil. Os fretes pagavam cada vez menos, o diesel cada vez mais caro. As contas não paravam de chegar. Foi quando um conhecido, vamos chamá-lo de Marcelo, fez uma proposta. Marcelo trabalhava com importação, ou pelo menos era isso que dizia. A verdade é que ele trazia mercadorias do Paraguai sem passar pela alfândega. Eletrônicos principalmente. iPhones, notebooks, tablets, coisas caras, que no mercado brasileiro custam o dobro. Marcelo ofereceu R$ 15.000 para Roberto fazer uma viagem. Uma única viagem. Tudo que ele precisava fazer era atravessar a ponte da amizade entre Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, pegar uma carga específica em um galpão do lado paraguaio e trazer de volta para Curitiba. Simples assim. Não era a primeira vez que Roberto ouvia esse tipo de proposta. Outros caminhoneiros faziam isso regularmente. Alguns tinham sido pegos, é verdade. Perderam o caminhão, pagaram multas altíssimas. Alguns até foram presos, mas a maioria passava tranquila. Os fiscais da Receita Federal não conseguiam revistar todos os veículos. Era uma questão de sorte. Roberto disse não na primeira vez, na segunda também. Mas na terceira, quando recebeu a notificação formal de despejo, quando viu a esposa chorando na cozinha tentando calcular se dava para comprar comida com o pouco dinheiro que restava, ele cedeu. Uma viagem, R$ 15.000. Resolveria tudo. Pelo menos por alguns meses, daria um respiro. Ele ligou para Marcelo e aceitou. O esquema era bem organizado. Marcelo tinha anos de experiência nisso. Ele explicou tudo nos mínimos detalhes. Roberto deveria sair de Foz do Iguaçu às 6 da tarde de uma sexta-feira. Esse era o melhor horário porque o posto fiscal da Receita Federal operava com equipe reduzida durante a noite. E às sextas, muitos fiscais já estavam pensando no fim de semana. As chances de ser parado para a revista eram menores. A carga seria de 150 iPhones 15 Pro. Valor de mercado, aproximadamente R$ 1,5 milhão. Mas Roberto
Não levaria tudo isso declarado, obviamente. Os aparelhos estariam escondidos em um compartimento falso construído sob o assoalho da cabine do caminhão. Marcelo tinha um mecânico de confiança em Foz que faria a instalação. Era um trabalho profissional, invisível para qualquer inspeção superficial. Apenas um raio-x industrial seria capaz de detectar, e a Receita só usava esse equipamento quando tinha uma denúncia específica. No dia anterior à viagem, Roberto levou seu caminhão, um Mercedes-Benz 1620 ano 2018, branco, relativamente bem conservado, até a oficina indicada. O mecânico era um homem baixo, de uns 50 anos, que não fazia perguntas. Trabalhou por 4 horas. Quando terminou, mostrou a Roberto como acessar o compartimento. Era necessário remover um painel específico debaixo do banco do motorista e puxar uma alavanca escondida. O assoalho então se abria, revelando um espaço de cerca de meio metro cúbico. Perfeito para o que você precisa, disse o mecânico. Ninguém vai achar isso sem desmontar o caminhão inteiro. Roberto testou o mecanismo algumas vezes. Era suave, silencioso. Fechado, era completamente imperceptível. Ele passou a noite anterior em casa, tentando dormir, mas sem conseguir. A esposa percebeu que algo estava errado, mas ele disse que era apenas o estresse de mais uma viagem longa. Ela não insistiu. Roberto agradeceu por isso. Na manhã da sexta-feira, ele se levantou cedo, tomou café com a família, abraçou os filhos com mais força do que o normal. A esposa olhou para ele com aquela expressão que só vem de anos de casamento. Aquele olhar que diz: "Eu sei que tem algo errado, mas confio em você." Isso apertou o coração dele, mas já era tarde demais para voltar atrás. Às 4 da tarde, Roberto estacionou o caminhão no endereço indicado por Marcelo, do lado paraguaio da fronteira. Era um galpão industrial discreto, sem placa, sem identificação. 2 homens estavam esperando. Não se apresentaram. Apenas abriram a porta da frente e indicaram para Roberto estacionar dentro. Eles trabalharam rápido. Abriram um compartimento secreto. Já sabiam exatamente onde estava, o que significava que Marcelo havia dado instruções precisas, e começaram a carregar. Os iPhones vinham em caixas lacradas, originais, provavelmente adquiridos em grandes quantidades do próprio fabricante. Cada caixa tinha 5 aparelhos, 30 caixas no total. Em 20 minutos, tudo estava carregado e o compartimento fechado novamente. Um dos homens deu um envelope para Roberto. Dentro havia R$3.000 em dinheiro. "Adiantamento", disse o homem. "O resto você recebe em Curitiba quando entregar." Roberto guardou o envelope no bolso interno da jaqueta. Os homens abriram o portão do galpão e fizeram sinal para ele sair. Nenhuma palavra adicional foi trocada. Eram 5h45 da tarde quando Roberto cruzou novamente a Ponte da Amizade, agora de volta para o Brasil, com R$1,5 milhão em mercadoria ilegal escondida sob seus pés. A travessia da ponte foi tranquila. Havia fila, como sempre há nesse horário, mas o movimento era de rotina. Carros, ônibus de turismo, caminhões comerciais. Roberto era apenas mais um veículo no fluxo constante entre os 2 países. Do lado brasileiro, havia uma barreira de fiscalização, mas naquele dia específico, por alguma razão que Roberto jamais saberia, os fiscais estavam liberando os veículos sem revista detalhada. Ele viu um funcionário da Receita acenar para ele passar. Sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma, acenou de volta e seguiu em frente. Simples assim, ele havia passado. As primeiras horas de viagem foram as mais tensas. Roberto dirigia rígido, atento a cada viatura policial que passava em sentido contrário, cada posto policial à beira da estrada. Mas gradualmente, conforme colocava quilômetros entre ele e a fronteira, começou a relaxar. Ligou o rádio. Uma estação local tocava sertanejo universitário. Roberto nunca foi muito fã desse estilo, preferia o sertanejo raiz, mas qualquer coisa servia para preencher o silêncio. A BR-277 é uma rodovia bem movimentada durante o dia, mas à noite o tráfego diminui consideravelmente. Há trechos, especialmente entre Cascavel e Guarapuava,
onde você pode dirigir por 20, 30 minutos sem ver outro veículo. Roberto passou por Cascavel às 9h15 da noite. O posto da Receita Federal à saída da cidade estava fechado. Apenas uma viatura da Polícia Rodoviária Federal parada no acostamento. Os policiais tomando café. Roberto manteve a velocidade certinha, 80 km por hora, e passou sem problemas. Ligou para a esposa quando saiu da cidade, usando o viva-voz. Disse que estava tudo bem, que a viagem estava tranquila, que chegaria em Curitiba na manhã seguinte. Ela disse que o amava, que dirigisse com cuidado. Ele desligou sentindo um nó na garganta. Depois de Cascavel, a estrada ficou realmente isolada. A iluminação pública desapareceu. Apenas os faróis do caminhão cortando a escuridão, revelando o asfalto à frente, as árvores dos dois lados, ocasionalmente os olhos brilhantes de um animal na margem da estrada. Roberto começou a sentir sono por volta das 10 da noite. Havia dormido mal na noite anterior, e a tensão do dia estava cobrando seu preço. Pensou em parar em algum posto para tomar um café, mas decidiu continuar. Quanto mais rápido chegasse em Curitiba, mais rápido terminaria aquela história. Foi então, por volta das 10h20, quilômetro 248, que ele viu a primeira figura. Era um homem parado na beira da estrada. Não há nada particularmente incomum nisso. Acidentes acontecem, carros quebram, pessoas ficam presas e precisam de ajuda. Roberto já havia parado para ajudar dezenas de motoristas ao longo dos anos, mas tinha algo errado com aquela figura. Primeiro, não havia nenhum veículo visível, nenhum carro quebrado no acostamento, nenhuma luz de emergência piscando, apenas o homem, parado ali, como se tivesse surgido do nada. Segundo, a postura dele era estranha. Ele não estava acenando pedindo ajuda. Não estava olhando para a estrada na direção dos faróis se aproximando. Ele apenas estava parado, de costas para Roberto, olhando para a escuridão da mata. Roberto diminuiu a velocidade instintivamente, não para parar, mas por cautela. Conforme se aproximava, os faróis do caminhão iluminaram a figura com mais clareza. Era um homem magro, alto, vestindo roupas escuras, calça jeans, jaqueta, uma mochila surrada nas costas, cabelo curto, pele clara. Parecia ter uns 40 anos. Roberto passou por ele a cerca de 60 km por hora. Por um segundo, quando os faróis iluminaram a lateral do rosto do homem, Roberto teve a impressão de que ele estava sorrindo. Não um sorriso amigável, um sorriso tenso, desconfortável, mas foi apenas um segundo. Roberto já havia passado. Olhou pelo retrovisor lateral. A figura do homem estava ficando pequena na distância, engolida pela escuridão assim que saiu do alcance das lanternas traseiras do caminhão. Roberto balançou a cabeça, afastando o pensamento. Provavelmente apenas alguém voltando de alguma trilha na mata, ou um morador local que conhecia atalhos. Foz do Iguaçu tinha muitas áreas rurais. Pessoas viviam em lugares isolados. Ele voltou a prestar atenção na estrada à frente e aumentou novamente para 80 km por hora. 10 minutos depois, ele viu outra figura. Desta vez era no outro lado da estrada, na pista contrária. Mesmo tipo de pessoa. Homem alto, magro, roupas escuras, mochila, parado de costas para a rodovia, olhando para a mata. Roberto sentiu um arrepio. Não podia ser a mesma pessoa. Ele estava dirigindo a 80 km por hora. Já havia percorrido uns 15 quilômetros desde a primeira figura. Não havia como alguém cobrir essa distância a pé nesse tempo, mas a semelhança era perturbadora. Mesma altura, mesma postura, mesma roupa escura. Coincidência, Roberto disse para si mesmo. Muitas pessoas usam jaqueta jeans preta. Muitas pessoas têm mochila. Mas o coração dele estava acelerado agora. Ele continuou dirigindo, tentando se concentrar na estrada, mas a cada curva, cada reta, estava esperando ver outra figura. E foi exatamente o que aconteceu. 7 minutos depois, quilômetro 182, mais uma, desta vez do mesmo lado da pista de Roberto, de costas para a estrada, imóvel.
Roberto sentiu as mãos apertarem o volante. Isso não era coincidência. Não podia ser. Ele passou pela figura sem diminuir a velocidade, os olhos fixos na estrada à frente, recusando-se a olhar diretamente. Mas pelo canto do olho, viu o mesmo perfil, mesmo corpo, mesma posição. Quando olhou no retrovisor segundos depois, a figura ainda estava lá, parada, sendo engolida pela escuridão. Roberto pegou o celular, sem sinal. Aquele trecho da BR-277 era conhecido por ter cobertura irregular. Ele teria que esperar chegar mais perto de Guarapuava para ter sinal novamente. Tentou ligar o rádio para distrair a mente, mas por alguma razão naquela parte específica da estrada, todas as estações estavam com interferência pesada. Apenas estática crepitante saía dos alto-falantes. Ele desligou. O silêncio dentro da cabine era opressivo. Apenas o ronco do motor diesel, o assobio do vento entrando pelas pequenas frestas das janelas e seus próprios pensamentos acelerados. Roberto começou a contar mentalmente o tempo entre cada figura. Se aparecesse outra, queria saber o padrão. Quanto tempo? Quantos quilômetros? Mas a próxima não estava na beira da estrada. Estava no meio da pista. Roberto virou uma curva longa e suave e de repente tinha alguém parado no meio da rodovia. Mesma figura, roupas escuras, mochila, mas desta vez de frente para o caminhão, iluminado pelos faróis, a não mais de 50 metros de distância. Roberto pisou no freio instintivamente. O caminhão não tinha carga pesada. O compartimento secreto com os iPhones não pesava mais que 100 quilos. Então a frenagem foi razoavelmente eficiente. Os pneus cantaram no asfalto. O cinto de segurança prendeu Roberto contra o banco. O caminhão parou a uns 15 metros da figura. Roberto ficou paralisado, as mãos ainda segurando o volante, o pé ainda pressionando o freio, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir o pulso nos ouvidos. A figura não se moveu. Permaneceu parada ali, no centro da pista, iluminada pelos faróis do caminhão, como um ator no palco. Agora que estava parado e tinha tempo de olhar com atenção, Roberto percebeu detalhes perturbadores. Não era apenas um homem, eram três. 3 homens idênticos, mesma altura, mesmas roupas, mesmas mochilas, parados lado a lado, bloqueando completamente a pista, com cerca de 1 metro de distância entre cada um. E os 3 estavam olhando diretamente para Roberto. Não se moviam, não falavam, apenas olhavam. Roberto sentiu a boca ficar seca. Tentou engolir, mas não conseguiu. Sua mente estava correndo, tentando processar o que estava vendo, tentando encontrar uma explicação lógica. Assaltantes? Tinha que ser. Esse era um golpe conhecido. Bloquear a estrada, forçar o motorista a parar, roubar a carga. Mas geralmente usavam veículos, pedras, galhos de árvore. Nunca tinha ouvido falar de assaltantes simplesmente ficando parados no meio da pista. E se eram assaltantes, onde estavam as armas? Por que não estavam se aproximando? Por que apenas ficavam ali, parados, olhando? Roberto teve um pensamento terrível. Eles sabem da carga escondida, sabem dos iPhones, vão roubar tudo, vão me matar. Mas não, como poderiam saber? Apenas Marcelo e os homens do galpão sabiam. Roberto não tinha contado para ninguém, a menos que Marcelo tivesse montado tudo, a menos que essa fosse a verdadeira armadilha. Deixar Roberto fazer o trabalho sujo de atravessar a fronteira e depois interceptar na estrada. Ficar com a mercadoria sem pagar os 12 mil reais restantes. Fazia sentido, fazia total sentido. Roberto colocou a mão na marcha, pronto para engatar a ré e dar meia volta. Mas então um dos homens deu um passo à frente, e Roberto congelou novamente. O homem do meio caminhou lentamente em direção ao caminhão. Passos medidos, deliberados. Não havia pressa, não havia urgência. Quando chegou a cerca de 5 metros do para-choque dianteiro, ele parou. Ficou ali parado,
iluminado pelos faróis, o rosto parcialmente obscurecido pelas sombras criadas pela luz vindo de baixo. E então ele levantou uma das mãos. Não um gesto ameaçador, não estava segurando nenhuma arma, apenas levantou a mão direita, a palma voltada para Roberto, em um gesto que poderia ser interpretado como pare, ou espere, ou talvez apenas um cumprimento estranho. Roberto não sabia o que fazer. Seu treinamento como caminhoneiro dizia para nunca sair do veículo em uma situação de risco, mas também nunca havia enfrentado uma situação como esta. Ele ficou sentado, travado, esperando o próximo movimento do homem. O homem manteve a mão levantada por cerca de 10 segundos. Depois abaixou e começou a caminhar lentamente ao redor do caminhão, saindo do campo de visão frontal de Roberto e indo em direção à lateral esquerda. Roberto girou a cabeça, tentando acompanhar através do espelho lateral. Viu a figura passar ao lado da cabine, os dedos da mão direita arrastando levemente sobre a lataria do caminhão, fazendo um som metálico suave. O homem chegou até a traseira do caminhão e desapareceu do alcance do espelho. Roberto rapidamente olhou para o espelho do outro lado, esperando ver a figura emergir pelo lado direito, mas não viu nada. Olhou de novo no espelho esquerdo. Nada. O homem tinha simplesmente desaparecido. Roberto esperou, a respiração curta, os olhos alternando entre os dois espelhos laterais e o retrovisor central que mostrava a estrada atrás. 5 segundos. 20. Nada. Então, finalmente, Roberto olhou para frente novamente, para a estrada bloqueada pelos 2 homens restantes. Mas eles não estavam mais lá. A pista estava vazia, completamente vazia, como se nunca tivesse havido ninguém ali. Roberto piscou, confuso, olhou de novo. Nada, apenas a estrada vazia, o asfalto brilhando sob os faróis, as linhas amarelas divisórias se estendendo, até desaparecer na curva adiante. Ele ficou sentado ali por 1 minuto inteiro, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Seu coração ainda estava acelerado, as mãos suavam sobre o volante. Finalmente, sem saber o que mais fazer, Roberto colocou o caminhão em primeira marcha e lentamente começou a andar novamente. Passou pelo local exato onde os homens haviam estado parados segundos antes. Não havia nada ali, nenhum rastro, nenhuma marca. Ele acelerou gradualmente de volta para 80 km por hora, os olhos fixos na estrada, esperando que as figuras reaparecessem a qualquer momento. Mas não apareceram. A estrada permaneceu vazia pelos próximos 15 minutos. Roberto não viu mais nenhuma figura, nenhuma pessoa, nenhum movimento além dos ocasionais animais noturnos. Ele começou a pensar que talvez tivesse alucinado tudo. A falta de sono, o estresse, a culpa pelo crime que estava cometendo, talvez sua mente estivesse pregando peças. Mas então o rádio voltou a funcionar. A estática desapareceu de repente e uma voz emergiu dos alto-falantes. Mas não era música, não era nenhuma estação de rádio normal. Era uma voz masculina, falando em português, mas com um sotaque que Roberto não conseguia identificar. Não era sotaque regional brasileiro, era algo diferente, artificial talvez. Quilômetro 162, 3 veículos, confirmado. Roberto franziu a testa. Aquilo parecia uma transmissão de rádio de comunicação, tipo o que policiais ou equipes de resgate usam. Ele tentou mudar de estação, mas o botão do rádio não respondia. A voz continuou. Unidade 5 para a base. Sujeito em movimento. Direção leste. BR-277... O sangue de Roberto gelou. BR-277. Essa estrada. Eles estavam falando sobre essa estrada. Sujeito. Seria ele? A voz continuou, agora com interferência ocasional. Compartimento. Confirmado. Carga intacta. Instrução para interception no quilômetro. A transmissão foi cortada por estática. Roberto imediatamente olhou no painel de instrumentos. Quilômetro 193.
Eles tinham dito interceptação, e mencionado um quilômetro específico, mas a estática cortou antes que ele pudesse ouvir. Roberto sentiu o pânico subindo. Alguém sabia da carga. A Receita Federal? A Polícia Federal? Tinham sido avisados? Estavam esperando por ele em algum ponto à frente? Ou era Marcelo? Era essa transmissão parte do golpe? Uma forma de monitorar onde Roberto estava. Ele pensou em jogar o caminhão fora da estrada, abrir o compartimento, destruir os iPhones, se livrar da evidência. Mas não. Se fossem polícia, isso não resolveria nada. Ele já estava filmado passando pela fronteira. Já era tarde demais. A voz voltou. Temperatura corporal nominal. Sinais vitais estáveis. Roberto sentiu um calafrio percorrer a espinha. Temperatura corporal? Sinais vitais? O que diabos era aquilo? A voz continuou, mas agora com um tom diferente, quase como se estivesse lendo dados. Pressão arterial, 140/90. Frequência cardíaca, 128. Respiração, 24 por minuto. Nível de estresse, elevado. Roberto sentiu as mãos tremerem no volante. Aqueles eram seus sinais vitais. Tinha que ser. Sua pressão arterial estava alta. Ele sabia disso. Sempre foi um problema. E seu coração estava disparado, como a voz descrevia. Como eles sabiam disso? Como estavam medindo isso? A resposta óbvia seria algum tipo de dispositivo de monitoramento. Mas quando? Onde teriam colocado? O galpão. Quando carregaram os iPhones, os homens tiveram acesso ao compartimento. Poderiam ter instalado algum tipo de rastreador, não apenas um GPS, mas algo mais sofisticado. Mas por quê? Para que monitorar seus sinais vitais? A menos que não fossem Marcelo ou a polícia. A menos que fosse algo completamente diferente. Roberto balançou a cabeça violentamente, tentando afastar pensamentos irracionais. Não, tinha que haver uma explicação lógica. Tinha que haver. A transmissão foi cortada novamente, substituída por estática, e depois silêncio. Roberto desligou o rádio completamente. Não queria ouvir mais nada. Dirigiu em silêncio pelos próximos 20 minutos, lutando para manter a concentração, lutando para não entrar em pânico. Quando finalmente viu as luzes de Guarapuava no horizonte, sentiu uma onda de alívio. Civilização, pessoas, postos de gasolina abertos. Ele pararia, tomaria um café, talvez ligaria para Marcelo, cancelaria tudo, devolveria a carga. Mas então viu a placa. Era uma daquelas placas verdes de sinalização que indicam a distância até a próxima cidade. Guarapuava, 45 quilômetros. Roberto piscou, confuso. Não era possível. Ele já deveria estar chegando em Guarapuava. Já havia dirigido por mais de 4 horas desde Cascavel. A distância entre as duas cidades era de cerca de 200 quilômetros. Olhou no odômetro parcial, que havia zerado ao sair de Foz. Marcava 382 quilômetros. Alguma coisa estava errada. Roberto diminuiu a velocidade e parou no acostamento. Pegou o celular, ainda sem sinal. Abriu o mapa offline que tinha baixado. Tentou entender onde estava, mas o GPS do celular não estava funcionando. Mostrava apenas uma tela azul vazia, com a mensagem: procurando sinal de satélite. Roberto jogou o celular no banco do passageiro, frustrado. Respirou fundo, tentando se acalmar. Estava cansado, estava estressado. Provavelmente tinha lido a placa errada. Ele voltou para a estrada e continuou dirigindo. 10 minutos depois, outra placa. Guarapuava, 63 quilômetros. Roberto freou bruscamente. Aquilo não fazia sentido. Tinha que ser um erro. Placas não aumentam a distância conforme você se aproxima da cidade, a menos que ele estivesse dirigindo na direção errada. Mas não, ele tinha certeza absoluta. Estava na BR-277
direção Curitiba. Tinha passado por Cascavel, estava seguindo na direção correta. Então o que diabos estava acontecendo? Uma ideia terrível começou a se formar na mente de Roberto. E se ele estivesse preso? E se estivesse dirigindo em círculos sem perceber? E se aquela estrada não fosse realmente a BR-277, mas algum tipo de desvio, algum loop que o mantinha andando sem sair do lugar? Não, isso era loucura. Estradas não funcionavam assim. Geografia não funcionava assim. Mas também não era normal ver 3 pessoas idênticas bloqueando a pista. Também não era normal ouvir transmissões de rádio descrevendo seus sinais vitais. Nada daquela noite era normal. Roberto acelerou de novo, desta vez para 100 km por hora, ignorando o limite de velocidade. Ele precisava sair daquela estrada, precisava chegar em algum lugar com pessoas, com luz, com normalidade. Dirigiu por mais meia hora sem ver nenhuma placa, sem ver nenhum outro veículo, apenas a estrada escura se estendendo infinitamente à frente. E então, finalmente, ele viu algo diferente, um posto de gasolina. Era um posto pequeno, iluminado por luzes fluorescentes amareladas. Tinha uma única bomba de combustível, uma loja de conveniência com as janelas embaçadas. Nenhum outro veículo estacionado. Roberto sentiu uma onda de alívio. Finalmente, civilização. Ele saiu da rodovia e entrou no posto. Estacionou. Tentar novamente. Continuar um lado da bomba. Desligou o motor. O silêncio repentino foi quase ensurdecedor. Seus ouvidos ainda zumbiam com o som do motor diesel que havia estado ligado por horas. Roberto abriu a porta da cabine e desceu. Suas pernas estavam rígidas, doloridas. Ele se espreguiçou, sentindo as articulações estalarem. O ar da noite estava frio, mais frio do que deveria estar para aquela época do ano. Roberto puxou a jaqueta mais perto do corpo e caminhou em direção à loja de conveniência. Quando empurrou a porta, um sino antiquado tocou. O som ecoou no interior vazio. A loja era pequena, com prateleiras organizadas, mas com pouca variedade de produtos. Salgadinhos, refrigerantes, alguns itens de higiene básica, tudo coberto por uma fina camada de poeira, como se não fosse limpo há semanas. Mas o que chamou a atenção de Roberto foi o atendente, ou melhor, a ausência de um. O balcão estava vazio. Havia uma cadeira giratória velha atrás dele, mas ninguém sentado. Uma TV pequena no canto mostrava apenas estática, o volume baixo criando um chiado constante e irritante. "Olá?" Roberto chamou. "Tem alguém aí?" Silêncio. Ele esperou alguns segundos, então chamou novamente, mais alto. "Oh, alguém pode me atender?" Ainda nada. Roberto caminhou até o balcão e tocou a campainha de atendimento. O som metálico ressoou pela loja vazia. Esperou. Nada. Começou a ficar impaciente. Estava com sede. Precisava de um café. Precisava usar o banheiro. Precisava de um ser humano normal que confirmasse que o mundo ainda fazia sentido. Ele contornou o balcão e espreitou pela porta entreaberta dos fundos. Havia um pequeno depósito, mais prateleiras, caixas de estoque, mas nenhuma pessoa. "Isso é ridículo", Roberto murmurou para si mesmo. Voltou para a área de atendimento e pegou uma garrafa de água da geladeira. Estava quente. A geladeira não estava ligada. Pegou um pacote de biscoitos de uma prateleira. Verificou a data de validade. Vencido há 3 meses. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquele posto estava abandonado, mas as luzes estavam acesas. A porta estava destrancada. Tudo parecia operacional, apenas vazio. Roberto largou os itens no balcão e saiu rapidamente da loja. O sino da porta tocou atrás dele, um som agora sinistro na quietude da noite. Ele olhou ao redor do posto.
Havia uma placa iluminada com o logo de uma rede de postos que Roberto conhecia, mas o nome estava parcialmente queimado, alguns dos tubos fluorescentes apagados, criando lacunas nas letras. Nos fundos do posto, ele viu algo que não tinha notado antes: outro caminhão estacionado, um caminhão idêntico ao seu. Roberto caminhou lentamente em direção ao veículo, o coração começando a acelerar novamente. Era um Mercedes-Benz 1620, ano 2018, branco, exatamente como o dele. Até a placa. Roberto parou abruptamente. A placa era a mesma. Ele olhou para trás, para seu próprio caminhão estacionado na frente. Depois olhou de novo para o caminhão nos fundos. Mesma placa, mesmos arranhões na lateral esquerda, mesma rachadura no para-brisa inferior direito que Roberto tinha há meses e nunca tinha consertado. Era o mesmo caminhão. Mas como podia ser o mesmo caminhão se o dele estava na frente e aquele estava nos fundos? Roberto se aproximou devagar, estendeu a mão e tocou a lataria. Era real, sólida, não era uma ilusão. Tentou abrir a porta. Estava trancada, mas através da janela ele podia ver o interior da cabine. E havia algo no banco do motorista, uma jaqueta, sua jaqueta, a mesma que ele estava usando agora, no exato momento. Roberto deu um passo para trás, tropeçando. Sua mente se recusava a processar o que estava vendo. Não era possível. Nada daquilo era possível. Ele girou nos calcanhares e correu de volta para seu caminhão. O caminhão real, o que ele tinha chegado. Entrou na cabine e bateu a porta, trancando-a por dentro. Suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia colocar a chave na ignição. Girou. O motor tossiu. Não pegou. Não, não, não. Roberto murmurou girando a chave novamente. O motor engasgou. Quase pegou. Morreu. Terceira tentativa. O motor finalmente rugiu para a vida. Roberto engrenou a marcha e acelerou, saindo do posto tão rápido quanto o caminhão permitia. Os pneus cantaram ao voltar para o asfalto da rodovia. Ele não olhou para trás. Não queria ver se o outro caminhão ainda estava lá. Não queria ver se alguém ou algo tinha saído da loja de conveniência para observá-lo partir. Apenas dirigiu. Acelerou até 110, 120 km por hora. Precisava se afastar daquele lugar. Roberto dirigiu por mais 1 hora em velocidade perigosa, o velocímetro marcando entre 100 e 130 km por hora, muito acima do limite permitido. Mas ele não se importava. Não se importava com multas, não se importava com segurança. Só queria sair daquela estrada maldita. Gradualmente, as coisas começaram a parecer normais novamente. Ele viu outros veículos. Um carro de passeio passou em sentido contrário. Depois, um ônibus. Sinais de civilização. Começou a ver placas normais, que faziam sentido. Guarapuava estava agora a apenas 20 quilômetros. Depois 15. Depois 10. Quando finalmente viu as primeiras luzes da cidade, Roberto sentiu lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Ele havia conseguido. Havia saído. Seja lá o que fosse aquilo, tinha ficado para trás. Passou por Guarapuava sem parar. Não queria parar. Não queria arriscar. Só queria chegar em Curitiba, entregar a carga maldita, pegar o dinheiro e nunca mais fazer nada ilegal na vida. A estrada entre Guarapuava e Curitiba foi normal, tranquila até. Roberto viu outros caminhoneiros, caminhonetes, tráfego regular de madrugada. Quando começou a ver as primeiras placas indicando a região metropolitana de Curitiba, ele verificou o horário no painel. 5h43 da manhã. Tinha saído de Foz às 6 da tarde do dia anterior. Quase 12 horas de viagem. Fazia sentido. A distância era de cerca de 630 quilômetros. Com as paradas, o tempo batia, ou quase. Roberto franziu a testa. Tinha parado no posto estranho por quanto tempo? 10 minutos? 15 no máximo? E antes disso, tinha parado brevemente quando viu os homens bloqueando a estrada. No total, talvez 20 minutos de paradas.
12 horas de viagem para 630 quilômetros, com o caminhão mantendo média de 80 quilômetros por hora. Não fechava. Deveria ter levado umas 8 horas, talvez 9 com paradas. Onde tinham ido as 3 horas extras? Roberto balançou a cabeça. Não importava. Ele estava cansado, confuso, traumatizado pelos eventos da noite. Provavelmente tinha calculado errado. Provavelmente tinha parado mais vezes do que lembrava. A exaustão fazia coisas estranhas com a percepção de tempo. Seguiu as instruções de Marcelo e foi até o endereço de entrega em Curitiba. Era um galpão industrial na região do Tatuquara, zona sul da cidade. Um bairro operário, bastante movimento mesmo às 6 da manhã, pessoas indo trabalhar. Estacionou em frente ao endereço indicado. Um homem diferente, não os mesmos do Paraguai, estava esperando. Ele verificou a placa do caminhão, conferiu algo no celular e acenou para Roberto. Pode estacionar dentro, disse, abrindo o portão. Roberto entrou. O homem fechou o portão atrás dele. Foi tranquilo? O homem perguntou enquanto caminhavam até a parte de trás do caminhão. Roberto hesitou. Tranquilo? A noite tinha sido a experiência mais aterrorizante da sua vida. Mas o que ele diria? Que viu pessoas idênticas bloqueando a estrada? Que ouviu transmissões impossíveis no rádio? Que viu uma cópia do próprio caminhão em um posto abandonado? Tranquilo. Roberto mentiu. O homem assentiu e indicou para Roberto abrir o compartimento. Roberto removeu o painel, puxou a alavanca e o assoalho se abriu revelando o espaço secreto. As 30 caixas de iPhones estavam todas lá, intactas, organizadas exatamente como tinham sido colocadas no Paraguai. O homem começou a descarregar. Levou uns 15 minutos. Quando terminou, ele entregou um envelope para Roberto. 12 mil, como combinado. Marcelo disse que você foi profissional. Talvez tenha mais trabalho no futuro, se quiser. Roberto pegou o envelope e guardou no bolso sem abrir. Vou pensar. Marcelo vai entrar em contato. O homem abriu o portão. Pode ir. E parabéns. Primeira vez é sempre a mais difícil. Roberto saiu do galpão e dirigiu em silêncio até sua casa, a umas 2 horas de distância. Não pensou em nada, não ligou o rádio, apenas dirigiu no piloto automático. Chegou em casa às 8h20 da manhã de sábado. A esposa estava acordada, preparando o café da manhã para as crianças. Ela o abraçou, perguntou como tinha sido a viagem. Normal, ele disse, só cansativa. Deu o envelope para ela. A esposa abriu, contou o dinheiro, os olhos se enchendo de lágrimas de alívio. Vai dar para pagar tudo, ela disse. O aluguel, a escola, as contas. Roberto assentiu, abraçou a esposa e os filhos, tomou banho, comeu algo, foi para a cama. Mas antes de dormir, pegou o celular e verificou uma última coisa. O odômetro parcial que ele tinha zerado ao sair de Foz do Iguaçu marcava 782 quilômetros. A distância entre Foz do Iguaçu e Curitiba pela BR-277 é de 630 quilômetros. Roberto havia dirigido 152 quilômetros a mais. Ele não conseguiu dormir naquele dia. Foram 3 semanas até Marcelo ligar novamente, oferecendo outro trabalho. Roberto recusou. Disse que tinha decidido ficar apenas com cargas legais. Marcelo não insistiu. Disse que entendia. Disse que sempre havia outros motoristas. Roberto nunca contou para ninguém o que aconteceu naquela noite na BR-277. Nem para a esposa, nem para amigos caminhoneiros. Guardou tudo para si. Mas há coisas que ele não consegue explicar, coisas que o mantêm acordado algumas noites. O odômetro, 152 quilômetros extras. Para onde ele foi? Que estrada ele percorreu? Durante quanto tempo? Ele não tem respostas. Às vezes, quando está dirigindo à noite em qualquer estrada, Roberto olha para as sombras na beira da pista e imagina ver figuras paradas ali, pessoas de roupas escuras, mochilas, imóveis.
Sempre que vê essas sombras, acelera. Não olha muito tempo, apenas segue em frente. E quando o rádio do caminhão capta a interferência, aquele chiado característico de estática, Roberto rapidamente desliga. Não quer arriscar ouvir aquela voz de novo, aquela voz descrevendo seus sinais vitais, aquela voz que sabia coisas que não deveria saber. Roberto Silva não é seu nome verdadeiro, lembre-se, ainda é caminhoneiro, ainda dirige pela BR-277 quando necessário, mas nunca à noite. Sempre planeja suas viagens para passar por aquela estrada durante o dia, e nunca, em nenhuma circunstância, para naquele trecho específico entre Cascavel e Guarapuava, porque Roberto sabe que há algo errado com aquela parte da estrada, algo que não pode ser explicado por lógica ou razão, algo que está esperando nas sombras, observando, medindo, testando, esperando por outro motorista vulnerável, outro criminoso pequeno tentando ganhar dinheiro fácil, alguém que, como Roberto, esteja disposto a arriscar tudo, e quando essa pessoa passar por lá à noite, sozinha, com culpa pesando na consciência e medo no coração, aquele algo vai agir novamente, vai bloquear a estrada, vai transmitir pelo rádio, vai mostrar coisas impossíveis e vai roubar quilômetros, tempo, talvez mais do que isso. Roberto teve sorte de escapar com apenas 152 quilômetros perdidos. Outros podem não ter a mesma sorte. Se você precisa viajar pela BR-277 entre Cascavel e Guarapuava, evite fazer isso à noite. E se não tiver escolha, se realmente precisar passar por lá depois que o sol se põe, mantenha os olhos na estrada à frente. Não olhe para as sombras na beira da pista. Não para em postos isolados. Não dê atenção a transmissões estranhas no rádio. E, acima de tudo, não carregue nada ilegal. Não carregue nada que faça você vulnerável. Nada que impeça você de pedir ajuda quando precisar. Porque o que quer que esteja naquela estrada parece saber quem é vulnerável. Sabe quem não pode correr. Sabe quem está sozinho de verdade. E escolhe essas pessoas cuidadosamente. E essa foi a história de Roberto na BR-277. Uma experiência real relatada por um caminhoneiro brasileiro que até hoje não consegue explicar completamente o que aconteceu naquela noite. O que eram aquelas figuras idênticas? Como podiam aparecer e desaparecer sem deixar rastro? O que era aquela transmissão de rádio descrevendo seus sinais vitais? E, principalmente, para onde foram aqueles 152 quilômetros que o odômetro marcou a mais? Roberto não sabe, e talvez seja melhor assim, porque algumas perguntas, quando respondidas, podem revelar verdades que não estamos preparados para aceitar. Se você precisa viajar pela BR-277, especialmente no trecho entre Cascavel e Guarapuava, aqui vai um conselho: faça isso durante o dia. E se por algum motivo você não tiver escolha e precisar passar por lá à noite, mantenha os olhos na estrada à frente. Não olhe para as sombras na beira da pista. Não para em postos isolados que parecem abandonados. E se o rádio começar a captar transmissões estranhas, desligue imediatamente. E, acima de tudo, não transporte nada ilegal. Não carregue nada que faça você vulnerável. Nada que impeça você de pedir ajuda quando precisar. Porque o que quer que esteja naquela estrada parece saber quem é vulnerável. Sabe quem não pode correr para a polícia. Sabe quem está verdadeiramente sozinho. E escolhe essas pessoas cuidadosamente. A BR-277 não é a única estrada brasileira onde coisas inexplicáveis acontecem durante a noite. Existem relatos similares em diversas rodovias pelo país. Figuras estranhas, encontros impossíveis, quilômetros perdidos. Talvez, em um próximo vídeo, eu conte algumas dessas outras histórias. Mas por hoje, essa é a história que eu tinha para compartilhar com vocês.
Se você já teve uma experiência estranha em alguma BR brasileira, deixe nos comentários. Eu leio todos. E quem sabe sua história não vira o próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos de histórias reais de terror. E lembre-se, dirija com segurança, especialmente à noite, especialmente nas BRs, porque você nunca sabe o que pode estar esperando nas sombras da estrada. Boa sorte e boa viagem!